Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de aprendizado. Então, roda a vinheta. Bom, gente, quando vocês têm uns filhos que começam já no ambiente escolar, né, seus estudos ou aprendizado é muito importante. Principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas e meses, onde você vai perceber a evolução gradativa do seu filho. E é a partir deste momento que você verifica quanto que ele vai estar aprendendo, né? Normalmente o ambiente escolar já começa nas creches, posteriormente no ensino municipal e posteriormente estadual. Então é a partir desse momento que ele vai começar a interagir com outras crianças, vai brincar, vai aprender determinadas coisas referentes a cores, situações, histórias, onde este ambiente tem que ser muito controlado, né, através dos professores, para que ele se sinta em casa, né? Então normalmente muitas crianças, às vezes por algum tipo de aspecto de saúde, mental, psíquico ou até mesmo motor, não conseguem aprender determinadas coisas. Claro que normalmente muitas crianças têm as suas particularidades, né? E muitos professores têm que se adaptar à realidade de cada um. Então, em determinadas situações, você vai perceber que o seu filho vai ter uma certa dificuldade em determinadas coisas que vêm da escola. Principalmente na parte da alfabetização, onde ele vai começar a conhecer as letras e números, né? E normalmente na creche, o que acontece? Alguns professores, eles ensinam através de gravuras, figuras, desenhos, histórias, para estimular a imaginação das crianças. E é justamente por causa disso que eles acabam tendo um processo de aprendizagem, né? E isso é completamente comum, muitas crianças serem um pouco mais lentas do que as outras. Muitas têm facilidade em ver desenhos, entender determinadas coisas, outras não. Mas isso nada mais é do que a percepção diferente das coisas. Então, muitos médicos explicam que todas as crianças têm os seus tempos, né? E é a partir disso que o professor acaba ensinando, teoricamente, tudo para que eles possam aprender da melhor maneira possível. Então, uma dica simples, sempre quando você verificar que seu filho está tendo algum tipo de dificuldade naquela relação ao aprendizado, se ele não consegue identificar algumas letras, algumas figuras, procure um profissional específico que possa te auxiliar da melhor maneira possível. Normalmente os pais, eles se consultam com um pediatra quando é algum tipo de doença, algo que tenha problema que interfere diretamente na vida da pessoa. Porém, existem outras áreas de conhecimento que podem auxiliar, como a parte de psicologia, a parte de fonoaudiologia, que também é incluso a questão de TDAH, de autismo e outras coisas que podem ser verificadas por esses profissionais. Então não deixe que o seu filho tenha dificuldades com relação a isso, porque normalmente muitas crianças acabam sofrendo quietas e os pais acabam não percebendo que seu filho esteja com qualquer dificuldade na escola. O que vai acontecer é, quando o professor começar a passar determinados conhecimentos, né, através das gravuras, histórias e figuras, ele vai perceber que a criança às vezes não consegue ter atenção adequada, às vezes ele tem alguns casos de hiperatividade que a criança não consegue se concentrar e isso pode influenciar diretamente em toda a vida dela. Então é sempre bom você buscar um diagnóstico quanto antes, né, verificando quais são as dificuldades que o seu filho tenha neste decorrer dos anos, né? Pois normalmente isso é identificado já no começo da vida, lá por seus 2 a 3 anos, porque normalmente algumas crianças têm dificuldade de se expressar, de identificar algumas coisas, e isso você vai conseguir perceber na medida que ele vai crescendo. E em alguns casos é completamente normal algumas crianças serem mais diferentes que as outras, ou terem uma certa lentidão para aprender determinadas coisas. Isso você só vai perceber no dia a dia, né? Claro que muitas pessoas acabam ficando bastante preocupadas, né? Se existe a interferência de alguma doença ou que o filho já tem algum problema neurológico, né? Isso que vai caber é você verificando, investigando, buscando ajuda de profissionais capacitados e adequados que possam te auxiliar sempre da melhor maneira possível, beleza? Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre essa questão para que vocês vejam um pouco mais. Eu estava falando que isso não é só na infância,
como a gente adora aprender, a gente vai aprender até o último dia da nossa vida, porque a última função que o cérebro deixa de fazer, ou que o ser humano deixa de fazer, é aprender. Então, quando a gente quer aprender qualquer coisa, nunca é tarde. Então, aquela história, eu tô muito velha para fazer tal coisa. Tá, você pode estar com preguiça de começar a fazer uma coisa nova. Por quê? Porque aprender dá trabalho, né? Aprender, apesar de ser muito gostoso, o cérebro querer, sempre estar desejando aprender coisas novas, toda vez que a gente se dispõe a adquirir uma nova habilidade, é um processo exaustivo, porque demanda muita adaptação aqui dentro. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Às vezes a gente vai falar para a criança, eu acho que ela é preguiçosa, nossa, não tem uma preguiça. Tá, ok, mas a gente também tem, né? Então, da onde que vem essa preguiça? Por que será que a gente, de um modo geral, a gente tem muita preguiça de começar a aprender alguma coisa, especialmente se aquilo não é fácil pra gente, né? Se for fácil, a gente vai, é uma delícia, a gente só curte. Agora, se for algo um pouco mais complicado, a gente vai tender a empurrar com a barriga o máximo que a gente puder. Se a gente não precisar aprender, a gente não vai aprender. Então, com as crianças é a mesma coisa. Se é uma criança que tem mais dificuldade, ela vai tender a resistir um pouco, porque aquilo cansa, né? Então, assim, eu geralmente lido com crianças que estão com dificuldades. Uma criança, por exemplo, que está com 3 aninhos e não fala, a grande dificuldade dela é organizar todo esse sistema, desde o sistema cerebral até a programação muscular para ela conseguir falar as palavras que geralmente ela já entende, né? Muitas crianças com atraso de linguagem, elas têm uma boa compreensão da fala do adulto, mas elas não conseguem se expressar verbalmente, elas não conseguem dizer muito ou não conseguem dizer nada. Então é uma dificuldade para elas. E quando a gente começa a trabalhar, eu noto que elas resistem bastante. E eu tô lá fazendo sempre atividade para chamar a atenção delas, né, para todas as possibilidades que eu posso desenvolver aqui e ajudar a ligar esse caminho a esse, né, ligar esse sistema complexo a esse sistema muscular, que também é um sistema complexo, para que ela possa conseguir falar. E eu noto bastante que há muita resistência, então elas tendem a ir para o que é a zona de conforto. E eu vou dizer que é preguiça? Gente, nenhum ser humano tem preguiça de falar. Falar é uma economia de energia tremenda. Quando as crianças aprendem a falar, isso não é só economia de energia, né? Mas quando as crianças aprendem a falar, elas começam a ter tantas economias no sentido motor, porque não precisa ficar fazendo um monte de mímica aí, se esforçando e assim tentando encontrar uma forma de ser entendida, que do meu ponto de vista não há como uma criança que não diz ter preguiça de dizer. Isso para mim assim não entra na minha cabeça. Se alguém tiver alguma explicação para essa preguiça, me conte, porque sinceramente eu não acredito nisso, não mesmo, jamais. Porque é algo que está já incutido no nosso DNA mesmo, sabe? Nossos genes, dizer, falar, é algo que seres humanos fazem. Então, se a criança não fala, provavelmente aconteceu aí alguma coisa numa dessas podas que está dificultando esse processo. É claro que também tem uma questão de experiência que ela vive, que alguma coisa ali, sabe, não está eficiente, o sistema não está eficiente o suficiente para que ela possa começar a falar e contar e falar mais que um papagaio. E aí, você está tendo algum problema com relação ao aprendizado do seu filho? Se você perceber algo de diferente, sempre tente buscar sim a opinião de um profissional de qualquer área. Primeiramente, né, o professor que vai te dizer qual a melhor opção, quais são as dificuldades do seu filho, né, o que está acontecendo,
Pois normalmente, em uma sala de aula, quando tem muitas crianças, sempre vai ter algumas que têm uma certa dificuldade em aprender determinadas coisas, né? Alguns têm mais facilidade para interação com outras crianças, outros terão mais dificuldades, né, de aprendizado com relação a números, a letras. Isso tudo quem vai ajudar é o professor. Claro que os pais sempre estão em casa, né, podem sim auxiliar da melhor maneira possível, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. E não se esqueça sempre de se inscrever para receber as notificações clicando no sininho, beleza? Então obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!